O Igão 3K fez certo em demitir o Monark do Flow? Se você é amante do Flow, se você gosta do Monark, com certeza você está aí por dentro dizendo que não. Mas por outro lado, se você não conhece o Monark, se você não conhece o Flow e você só ficou sabendo da polêmica, com certeza você está achando que ele fez certo sim, que o Flow fez certo em demitir o Monark. Agora a pergunta é, um líder, o que é que um líder deve fazer se ele se deparar com essa cena? O que é que um líder deve fazer ao se deparar com um erro gravíssimo de um dos seus funcionários, de um dos seus colaboradores? Fala, grande líder, eu sou Keiler Lobo, apaixonado por pessoas, então fica comigo até o final desse vídeo, porque nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar 4 dicas, 4 coisas que você tem que analisar, você como líder tem que analisar ao fazer uma demissão de um liderado, de um colaborador. Nós vamos analisar com base nessas 4 coisas que eu vou te falar, se o Flow acertou em demitir Monark sim ou não. Então, olha lá, hein? Não sai desse vídeo, porque se você sair, você vai se arrepender, grande líder. Então vem comigo. Já deve ser do seu conhecimento que a fala do Monark foi uma fala considerada a favor do nazismo. Na minha opinião, ele falou uma bobagem, na minha opinião, ele falou uma coisa grave. Só que o foco do vídeo aqui é uma análise em relação ao líder. O que é que um líder deve fazer nessa situação? E um líder deve considerar 4 coisas antes de demitir um funcionário por um erro gravíssimo, por um erro leve, seja lá o erro que for. Essas 4 coisas têm que entrar nessa análise. E por que, Keiler, eu tenho que fazer essa análise se nesse caso do Monark ele fez uma coisa grave, ele falou uma coisa grave, muito grave, que acabou abalando a todos? Grande líder, muitas vezes, olhando no contexto geral, olhando no contexto empresarial, muitas vezes o líder ele opta pelo lado mais fácil, que é o lado da demissão. E essa demissão, pelo lado mais fácil, muitas vezes pode ser encarada como uma covardia perante os outros colaboradores da empresa. Os outros colaboradores podem perder a confiança na própria empresa. Além de todo o ambiente externo que rodeia essa empresa, o que não foi o caso do Flow, tá? Agora nós vamos ao caso Monark. O que foi que aconteceu no caso Monark? Primeiro, grande líder, o erro de Monark foi comportamental ou foi técnico? Foi um erro comportamental que acabou sendo um erro técnico. Já já eu vou falar sobre isso. Por que erro comportamental? Foi na fala. Ele falou algo que ele não deveria ter dito. E comportamental por quê? Porque ele alegou que estava bêbado. Beleza, ok. Keiler, qual o legado que Monark tem para o Flow? Cara, ele construiu aquele negócio, tirou do zero e criou um império. Através do trabalho dele foram feitos outros podcasts. Através do trabalho dele existem outras 80 pessoas trabalhando lá. Então o legado dele é muito grande, ok? Legado grande, um erro comportamental, ok? A gravidade desse erro. Qual a gravidade desse erro, Keiler? Grande líder. A fala dele, a insinuação que ele fez, acabou afetando um povo inteiro. Tomou uma proporção gigante. Foi uma fala que defendeu um grupo que acabou matando e acabando com milhares de pessoas, executando milhares de pessoas. Você olhando por esse lado, a fala dele foi gravíssima. Agora, e o erro técnico entra onde, Keiler? Grande líder, o erro técnico entra a partir do momento em que os patrocinadores decidiram tirar as suas marcas do canal. Esse erro comportamental acabou afetando uma área técnica da empresa e fazendo a empresa perder muito dinheiro mesmo. Patrocínio, nossa, é muito dinheiro envolvido ali. Então, um erro comportamental de uma fala acabou impactando tecnicamente no financeiro da empresa. E isso é um outro erro gravíssimo. Na nota que eles divulgaram, eles falaram que o Flow possui hoje uma equipe de 80 pessoas. Imagine que esse erro comportamental de uma fala, ele pode impactar diretamente 80 pessoas. 80 pais de famílias demitidos, sem emprego, porque o programa acabou, a empresa fechou as portas. Lá em meados de novembro de 2021, o Monark ele teve uma outra fala que foi considerada racista. Fora outras falas que não tomaram tanta proporção, mas a fala que foi considerada racista tomou outra proporção enorme. Então, em menos de 3 meses, 4 meses, ele esteve envolvido em várias polêmicas
através da fala, através do comportamento. Lá atrás também a mídia solicitou que os patrocinadores saíssem do Flow e eles perderam alguns patrocinadores. Então certamente o Igão, a produção do Flow, sentou com ele, conversou, orientou para que ele tomasse cuidado. E ele acabou caindo no mesmo conto de fadas, em falar demais a língua, nossa. E analisando o contexto geral, vamos lá. Legado ele tem para a empresa, é um ponto positivo, maravilha. Segundo, foi um erro comportamental e um erro técnico. 2 pontos para baixo. Terceiro, qual a gravidade desses atos? Cara, tanto o comportamental foi gravíssimo, quanto a parte técnica também foi muito grave. Nossa, mais 4 pontos para baixo. E por último, recorrência. Ele vem errando, cometendo o mesmo erro. Então, na minha opinião, os líderes do Flow, eles tomaram a posição correta. O Igão, a produção do Flow, eles tomaram a posição correta em demitir o Monark. Talvez, tá, grande líder? Talvez, como ele é sócio, talvez essa demissão poderia ter sido apenas do programa. Olha, Monark, você não vai mais fazer parte, você não vai mais ser a cara do Flow, você não vai mais apresentar o programa. Por outro lado, eles decidiram em desligar, também não tá errado. Poderia ser um meio termo. E eu acredito que o próprio Monark ele tenha colocado na mesa para sair. Eu acredito que tenha até partido dele, olha, eu vou sair, vocês seguem a vida de vocês, eu não vou atrapalhar o Flow. Depois dessa análise, depois de uma análise como essa, aí você já tem argumentos, aí você já tem fatos para demitir sim ou não um colaborador, sem parecer que foi covardia. Agora fala para mim aqui nos comentários, grande líder, o que você achou da demissão do Monark do Flow? Se o Flow acertou, se o Flow não acertou e o que é que faltou na minha análise. E deixa também, grande líder, um outro caso em que a gente possa analisar, em que a gente possa olhar e dissecar se o líder fez certo ou se o líder fez errado. E se você quer se tornar um grande líder, eu vou deixar um link lá na descrição do nosso e-book. É gratuito. O diferencial do líder moderno. Lá eu entrego todos os segredos que os maiores líderes do mercado guardam, as 7 chaves, grande líder. E se esse assunto liderança te interessa, eu vou deixar um vídeo aqui onde eu mostro como liderar pessoas difíceis. Então vai lá, dá uma olhadinha no vídeo que ele está sensacional. Até o próximo vídeo. Fui!